Prezados amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em sua série dos domingos às 20 horas, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos falar nas instruções dos Espíritos, os itens 20 e 21. Lembrando que neste item 20 é uma mensagem do Espírito Vianney, o cura d'Ars, em Paris, no ano de 1863. E o item 21 é uma nota colocada por Allan Kardec. Essa nota é referente a uma comunicação que foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se evocara o espírito de J.B. Vianney, o cura d'Ars. Então, essa mensagem foi evocada por Allan Kardec ao espírito Vianney, o cura d'Ars, em favor de uma pessoa cega que solicitou uma mensagem para o seu problema, que era a cegueira. E Allan Kardec, aproveitando-se do capítulo e aproveitando-se desta situação, colocou-a na instrução dos Espíritos, neste capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Então, nós vamos ler a mensagem que foi dada pelo Espírito, que tem como título Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E o Espírito diz assim: Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho, se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que, por expiação,
vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estais, ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas, a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura d'Arnes, Paris, 1863. Então, como disse no início deste nosso encontro, estavam ali reunidos os companheiros, juntamente com Kardec, para uma reunião de estudos, como normalmente ocorria. Mas, em favor desta pessoa que se encontrava cega, esses companheiros, com, é claro, a permissão de Allan Kardec, evocaram o espírito de Vianney para que ele pudesse trazer algumas palavras de explicação e consolo a essa companheira que se encontrava cega. E esse espírito, com muito carinho, com muita boa vontade e com muita alegria em seu coração, traz a sua mensagem, não só para ela, mas para todos aqueles que participavam da reunião. E como eu disse, Kardec coloca esta mensagem aqui nas instruções dos Espíritos, do capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E Kardec coloca como subtítulo: Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E o Espírito Vianney inicia a sua mensagem fazendo uma pergunta a todos: meus bons amigos, para que me chamastes?
Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Olha que interessante. Será que essa era realmente a intenção de todos que estavam ali naquela reunião? Será que o principal objetivo daquele encontro era justamente que o espírito de Vianney, através do médium que lhe permitia a comunicação, pusesse ali as mãos sobre os olhos da sofredora para que ela pudesse ser curada? Será mesmo que era esse o objetivo? Como nós sabemos pela própria palavra dos benfeitores superiores que o acaso ele não existe, provavelmente aquele instante, aquela reunião e a presença daquela sofredora veio em favor do trabalho que vinha sendo feito por Allan Kardec na codificação da doutrina espírita e principalmente no planejamento das mensagens que iriam compor o Evangelho segundo o Espiritismo. E como Kardec já trabalhava no capítulo 8, essa mensagem veio a bom turno, mostrando-nos o porquê do seu título: Bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí, falando diretamente com relação à mensagem trazida por ele, observamos de uma maneira muito clara e muito objetiva que Vianney coloca a questão da cegueira como um benefício para o espírito quando ele verdadeiramente compreende, entende e aceita essa chamada expiação. Podemos observar que por 2 ou 3 vezes durante o texto, o próprio Vianney coloca a palavra expiação como o instante em que aquela alma, em que aquele espírito está vivendo a questão da cegueira. Muitos, dentro do estudo espírita, dentro do trabalho espírita, do movimento espírita, muitos dizem que provavelmente aquele que está cego é porque numa outra encarnação talvez tirou a vista, a visão de uma ou de várias pessoas. E nós sabemos perfeitamente pelo estudo correto e justo da doutrina espírita que essa não é uma regra para todos os casos. Muitas vezes, pelas inúmeras circunstâncias vividas em reencarnações anteriores, o espírito pede esta prova ou esta expiação para que ele possa resgatar o comprometimento com ele próprio e com aqueles que vivem ao seu lado. Muitas vezes, os familiares que recebem a esta pessoa, que muitas vezes nasce já com a cegueira, ou venha a ficar cega durante um período da sua vida, muitas vezes encontramos ali não só uma prova ou expiação para o espírito em si, mas também para aquele grupo familiar que se encontra ao seu redor. Uma necessidade de aprimoramento, de estudo, de crescimento e elevação para todos. A cegueira de um, muitas vezes, não é apenas o trabalho para si próprio, para ele próprio, mas é um trabalho coletivo. Ele passa a ser o pivô do desenvolvimento, do crescimento e da evolução dele próprio e daqueles que estão ao seu redor. Vianney é muito claro para todos nós quando nos explica que a cegueira, quando bem trabalhada pelo espírito, e é bom aí fazermos um parênteses de que
nem sempre nós nos lembramos de circunstâncias anteriores, de vidas passadas, e aí, fechando esse parênteses e continuando o nosso raciocínio, muitas vezes o espírito, quando devotando-se a um segmento religioso, devotando-se à crença e à fé em Deus, ele passa a compreender que aquela cegueira não é, em hipótese alguma, um transtorno para a sua vida. Pelo contrário, aquilo muitas vezes lhe permite visualizar interiormente situações espirituais que nós, que temos a visão, muitas vezes somos incapazes de imaginar. O espírito, ele traz esta prova ou esta expiação para si próprio ou coletivamente, para que desta forma ele possa resgatar consigo próprio e juntamente com os demais, talvez circunstâncias negativas que foram vivenciadas em reencarnações anteriores. Vianney também é muito claro quando nos explica que nós, os privilegiados da visão, muitas vezes não sabemos conduzi-la de maneira adequada. Muitas vezes a nossa visão se transforma em cobiça, em inveja, em ciúme. Muitas vezes se transforma em querer materialmente, fisicamente, o outro ou a outra que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes os nossos olhos não são capazes de compreender, de entender os inúmeros benefícios que a vida material nos proporciona, os inúmeros benefícios que a vida no cotidiano traz para cada um de nós, para que tenhamos paz e tranquilidade. Muitas vezes, os nossos olhos são incapazes de enxergar que tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente pela espiritualidade neste nosso processo reencarnatório é o suficiente para que possamos viver em paz e felizes. Então, essas comparações que o Espírito Vianney vai nos oferecendo, chama-nos a uma reflexão muito além do simples texto que ele nos coloca. E nós podemos nos perguntar a nós próprios o que temos feito da nossa vista, o que temos feito deste benefício que a vida nos proporcionou. Será que estamos conseguindo educar a nossa visão a ponto de enxergar em tudo e em todos o belo, o grandioso e o positivo? Ou será que ainda nos mantemos naqueles velhos padrões anteriores, quando em tudo e em todos apenas enxergamos o lado ruim e o lado negativo? Será que no cotidiano dos nossos dias estamos nos aproveitando da nossa visão para estudar, para aprender, para nos desenvolvermos, para podermos assimilar através da visão aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é preciso neste momento, dentro de um processo de crescimento e de desenvolvimento? E Vianney é muito caridoso quando no final ele diz assim: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias.
Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura de permitir a tristeza, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas, a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Ou seja, nós estamos falando exclusivamente hoje deste item que fala da cegueira material, mas nós podemos abrir este leque direcionando para todas as dificuldades que ora vivenciamos no cotidiano da nossa vida. Será que nós fazemos aquilo que ele nos pede? Orar? Será que realmente nós nos enchemos de ânimo perante as dificuldades da vida? Ou será que nós nos recolhemos na nossa raiva, na nossa insatisfação, na nossa intemperança, na nossa infelicidade, na nossa velha e antiga maneira de nos vitimarmos perante as dificuldades do dia a dia e da vida? E com isso acabamos perdendo o ânimo de seguirmos adiante nas nossas tarefas e nos nossos compromissos. Enfim, de que maneira nós agimos perante as dificuldades da vida? Lembro-me de um trabalho realizado num curso em que ainda estávamos nos formando dentro da profissão de terapeuta holística, na Universidade Holística, aqui na cidade de Guaratinguetá, quando fomos convidados a colocarmos uma venda nos olhos e passamos ali 30, 40 minutos fazendo as coisas sem enxergarmos. Tomar água, lavar as mãos, conversar com outra pessoa, pegar um caderno e uma caneta ou um lápis para escrever, saber que aquele orientador estava escrevendo alguma coisa no quadro ou apresentando alguma coisa na tela e nós não podíamos ver, mas simplesmente ouvir. Então, essa mensagem de Vianney vem nos mostrar da importância da visão, da importância de podermos enxergar, de valorizar a oportunidade que temos de poder ver, de ver as coisas difíceis e dolorosas da vida, mas também de podermos ver as coisas belas e maravilhosas que o mundo nos oferece. E compreender de uma maneira clara e objetiva que tudo na vida tem uma razão de ser. E que nem sempre podemos fazer regras para determinadas situações. Então, se o fulano reencarna sem mão, é porque na outra encarnação, em algum momento da sua trajetória, ele arrancou ou cortou a mão de alguém. Pode ter acontecido? Sim, pode ter acontecido, mas não é uma regra. Não é uma regra. São situações que nós vamos vivendo e que muitas vezes não somos capazes de compreender na sua inteireza, porque na realidade não temos acesso a todas as informações que fizeram parte do nosso processo reencarnatório. Mas uma coisa é importante ressaltar: nada, absolutamente nada, é por acaso. Nós muitas vezes podemos perder a visão por excesso, pelo excesso de coisas que possam prejudicar a nossa saúde física. E aí somos vitimados pela perda da visão. Isso pode estar no nosso roteiro reencarnatório ou pode apresentar-se no nosso roteiro reencarnatório em virtude da nossa indisciplina com relação à alimentação e ao próprio corpo. Em outros momentos, aquela situação da cegueira prematura ou aquela que nos chega no decorrer da vida
ela pode ser, sim, uma prova ou uma expiação da qual nós solicitamos, ou da qual os espíritos superiores que tutelaram o nosso processo reencarnatório colocam como uma prova ou uma expiação neste roteiro reencarnatório para que pudéssemos vivenciar, através da lição da cegueira, algo que estava pendente em nós próprios. Agora, nós vamos ler o item 21, que é a nota de Kardec. Então, Kardec, após a mensagem, ele coloca uma nota e ele diz assim: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista. De que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados e etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, a nota de Kardec vem fechar aquilo que antecipadamente já falamos. A criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados e etc. Ou seja, Kardec vem reforçar para nós que essa expiação, que aí passa a ser uma expiação, porque somos levados a vivenciar este momento, ou até mesmo escolhemos deliberadamente este momento, tem uma razão na nossa vida anterior. Um mal que fizemos a nós ou um mal que tenhamos feito a alguém. De uma forma ou de outra, vamos resgatar, não por castigo, e que a gente entenda muito bem isso, não por castigo, mas por uma necessidade de elevação, por uma necessidade de aprimoramento, por uma necessidade de estarmos em paz com a nossa consciência, vamos reviver aquele momento de uma maneira ou de outra para nos aliviarmos conscientemente daquilo que possamos ter causado a nós ou a outra pessoa. Por isso que ele lembra as palavras do próprio Jesus, né? Quem matou a espada,
pela espada perecerá. E quando ele coloca no final, de novo, as palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Ou seja, Jesus não pedia para que nós colocássemos algum material pontiagudo nos nossos olhos e arrancássemos o olho. Mas Jesus, de uma forma figurativa, através de uma pequena parábola, mostra-nos que se aquele olho foi um motivo de escândalo na sua vida para você mesmo ou para outro, muitas vezes é necessário que ele seja arrancado, ou seja, que a visão lhe seja tirada para que você valorize, para que você modifique, para que você transforme aquilo que você fez a você mesmo ou ao outro em algo que seja bom e positivo. Então, tanto na cegueira como nos mais variados momentos difíceis que nós muitas vezes enfrentamos na vida, ou até mesmo nas inúmeras dificuldades que muitas vezes carregamos no nosso corpo físico, seja uma deficiência ou uma doença, não nos esqueçamos daquilo que Vianney nos pede. Ore a Deus e tenha bom ânimo. Talvez uma prova muito grande disso são os dias atuais em que estamos vivendo, quando, de décadas para cá, o Comitê Olímpico Internacional colocou em prática as Paralimpíadas, onde vemos irmãos e companheiros sem mão, sem braço, sem pés, sem pernas, muitos com inúmeras deficiências no corpo, muitos sem os olhos, e todos eles se preparam com muito amor, com muita vontade, com muita dignidade para representarem seus países nas Paralimpíadas. E são grandes vitoriosos, porque superaram suas deficiências, superaram as suas perdas e foram capazes de vencer a si próprios, em vez de se sentarem à beira do jardim de suas casas e ficarem reclamando, blasfemando contra Deus e contra a vida. Então, essa mensagem de Vianney é um estímulo para todos nós, para que tenhamos bem-aventurado o nosso coração e para que tenhamos como boa bem-aventura tudo aquilo que a vida nos oferece, no corpo, no espírito e na vida de um modo geral. Então, fica aí a nossa mensagem do Evangelho de hoje. Nós só temos a agradecer a todos vocês que nos acompanham semanalmente, a todos vocês que nos ajudam na divulgação do canal, na divulgação da nossa web rádio. Agradecer a você que se inscreve no canal e que colabora conosco para que mais pessoas tenham a possibilidade de receber os benefícios do Evangelho de Jesus e os benefícios da doutrina espírita. Agradecer a você que procura sempre, de alguma maneira, nos incentivar a continuarmos firmes no nosso propósito de divulgação da doutrina espírita. Quero aproveitar, convidá-lo a conhecer as nossas séries e os nossos programas a todas as noites, em todos os dias da semana. E quero convidá-lo no próximo domingo, dia 9 de outubro, das 9 às 11 da manhã, nós estaremos realizando o primeiro encontro espírita virtual sobre ciência espírita. Estaremos recebendo o nosso companheiro César Sátiro dos Santos, que é de Sherbrooke, no Canadá. E o nosso querido César Sátiro estará abordando o tema Pensamento, Vontade e Vida. Próximo domingo,
das 9 às 11 da manhã. Desejo a todos vocês um bom final de domingo e uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita alegria e de muita felicidade. E que nós não nos esqueçamos da mensagem de Vianney. Ora e tende bom ânimo. Nós podemos até nos sentar para lamentar determinadas coisas da vida, do caminho, do corpo, da saúde. Mas que nós continuemos orando a Deus, agradecendo pela vida e tendo ânimo em tudo aquilo que realizamos. Muita paz e que o Divino Mestre Jesus te abençoe, te ilumine e te guarde hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Uma boa noite e uma boa semana para todos.